Querido, você pode se sentar? A gente já podia se despedir aqui, né? Para casa e pensar em tudo aquilo que a gente cantou, tudo aquilo que a gente foi ministrado pela palavra ministrada no louvor. Mas ainda temos algo especial e eu quero dizer para você que hoje é dia de salvação. E a Bíblia diz: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Nós estamos estudando sobre o Evangelho da Graça. E muitas vezes nós vivemos qualquer outro evangelho, menos esse Evangelho da Graça. A graça de Deus é a verdade mais profunda e mais fundamental que nós precisamos conhecer e viver na nossa caminhada de fé. Se eu não entendo a graça de Jesus Cristo, se eu não experimento a graça de Jesus Cristo, eu não entendo absolutamente nada daquilo que Ele veio fazer e ensinar. E muitas vezes nós estamos dentro dos nossos contextos religiosos, cumprindo todos os ritos da religião, mas nós estamos completamente apartados dessa graça. Desconhecemos essa graça, não a experimentamos e não a vivemos, não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos simplesmente fazendo coisas para um dia, quem sabe, sermos merecedores de algo da parte de Deus. Eu espero que você, nessa série de mensagens, esteja começando a conhecer um pouquinho e refletir um pouquinho do que significa este Evangelho, do que significa viver este Evangelho, do que significa experimentar essa graça de Cristo. E hoje nós vamos partir já para a penúltima mensagem desse livro. Nós poderíamos ficar mais um mês pregando nele, tranquilamente. Mas hoje é a penúltima mensagem e o tema da mensagem de hoje é o Evangelho que liberta. Repete comigo. O Evangelho que liberta. Você foi liberto pelo Evangelho de Jesus Cristo? Você é uma pessoa de fato livre. Capítulo 5, verso 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem é que busca ser livre? Vamos lá, levanta a mão. Quem quer ser livre? Vai, Rafa, levanta a mão se quer ser livre, não quer? Afonso, Bia. A gente quer ser livre. A coisa que o ser humano mais quer é ser livre. Mas só que a gente entende que a liberdade significa não prestar conta da vida para ninguém, né? Liberdade é você ter carteira de motorista, sair a hora que você quiser, voltar a hora que você bem entender, e não ter que prestar conta da sua vida para ninguém. Esse tipo de liberdade é possível no mundo que a gente vive? Sim ou não? Essa liberdade existe? Existe? Será que essa liberdade existe? Eu diria que não existe. Essa liberdade, porque de alguma forma eu tenho que prestar conta para alguém. Existe um momento que o meu caminho, né? E alguém disse um dia que liberdade é você pisar no acelerador sem olhar para o odômetro de quanto você está correndo numa via e você vai embora. Mas tem sempre alguma coisa que vai nos parar nessa liberdade, não tem? Tem sempre alguma coisa que vai nos frear, tem sempre alguma coisa com a qual nós vamos nos chocar nessa corrida alucinada. Então, talvez, a gente precisava pensar um pouquinho que o que é a verdadeira liberdade e o que, de fato, eu busco para a minha vida e o que eu quero experimentar. Eu quero falar sobre o Evangelho que liberta. Eu não vou ler o texto bíblico hoje, porque é meio longo. É o capítulo 4 inteiro e 15 versículos do capítulo 5. Nós vamos do capítulo 1 até do capítulo 4, 1 até o 5, 15. Eu vou ler alguns trechos à medida que a gente for conversando aqui. Mas a pergunta que eu começo a fazer é o seguinte: do que o Evangelho nos libertou?
se a gente diz que a gente de fato é verdadeiramente livre, do que esse evangelho nos libertou. Eu vou ler os primeiros 7 versículos do capítulo 4. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Na verdade, Paulo está dando uma continuação daquilo que ele falou no final do capítulo 3. E falando por que a necessidade da lei, de vivermos debaixo da lei. Porque éramos como crianças e precisávamos de algo que nos instruísse e que nos orientasse. E daí agora ele vai falar sobre a questão de uma criança, de alguém menor que tem uma enorme herança para receber, mas ela precisa esperar aquele momento pré-determinado pelo Pai para ele receber esta herança. Enquanto isso, ele está debaixo de pessoas que cuidam dele, debaixo de pessoas que administram e cuidam desta herança que ele recebeu, porque ele não atingiu a maturidade. Mas no verso 4, ele vai trazer talvez um dos versos mais importantes e mais marcantes aqui na carta aos Gálatas, quando ele vai dizer: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Este Filho que de fato iria cumprir o plano completo do Pai, este Filho que de fato iria nos levar à liberdade plena nele. E aqui a gente tem uma coisa curiosa de Paulo nesses versos, desde o verso 23 do capítulo 3, que ele vai repetir muito essa expressão de filhos, né? Ele usa a expressão filhos, ou então aqueles herdeiros que são menores, sempre dando este entendimento do conceito do ser filho, do ter um pai, do ter alguém sob o qual eu estou debaixo de uma tutela e de um cuidado. E aqui ele vai falar então, ele vai usar 2 palavras aqui para falar de filho. Isso aqui não é de uma forma tão clara observado no nosso texto em português, mas são 2 palavras gregas que descrevem o conceito de filhos. Uma delas, ele vai falar do filhinho, da criança, né? Do bebê, daquele que balbucia, daquele que precisa de todo o cuidado de um pai. E o outro, ele vai falar de um filho maduro, de um filho responsável, de um filho que aprendeu a responder às realidades e às situações da vida. Ou seja, são 2 estágios de maturidade. Primeiro, um bebê que requer todo o cuidado. Segundo, um filho adulto que é plenamente responsável pelas suas ações. E daí a pergunta que já fica para a gente refletir é o seguinte: eu estou em qual condição? Eu sou o filho imaturo, o bebê que precisa ser cuidado, ou eu sou o filho maduro e responsável pelas minhas ações? E aqui, obviamente, quando ele vai descrevendo no capítulo 4, verso 1, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele está falando de um bebê, de uma criança pequena, que não pode receber essa herança ainda. Claramente isso o texto nos explica aqui. Mas olha que curioso, ele fala que esta criança pequena em nada difere de um escravo. Porque ele está debaixo do controle de alguém. Alguém governa e controla a vida dessa pessoa. Portanto, esta criança ela não é livre.
ela está debaixo do controle, está debaixo de tutores, está debaixo daqueles que orientam. Mas depois ele fala, até chegar o tempo em que Deus enviou o seu Filho, e aqui o Filho está em letra maiúscula, porque ele está falando do Filho dele, Jesus Cristo, que daí é usada aqui uma outra palavra para um filho maduro, um filho consciente das suas responsabilidades. E ele vai continuar dizendo no verso 5, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui ele vai usar também a palavra, recebêssemos a adoção para sermos filhos maduros, como Jesus. Então esse evangelho que liberta, ele não tem simplesmente aquele propósito, né, de nos livrar dos nossos pecados, daqueles pecados do nosso dia a dia, ou talvez nos livrar do inferno, de uma punição eterna, sabe lá Deus se vai existir ou não, né? Mas, por via das dúvidas, é melhor eu me prevenir disso, né? Ou então, o evangelho não me liberta simplesmente de um mundo mau e de um mundo opressor, mas o evangelho me liberta de uma condição de escravidão. O evangelho me liberta de uma condição de estar debaixo da lei. E como a gente já aprendeu, por meio da lei, alguém pode ser salvo? Alguém cumpre a lei plenamente, de maneira que pode ser justificado por ela? Absolutamente não. Se nem a lei humana a gente não consegue obedecer, quanto mais a lei de Deus. Se nenhum ser humano é capaz de passar ileso, sem transgredir alguma coisa das leis humanas, quanto mais quando a gente pensa na lei de Deus, que é perfeita. Mas agora vindo o Filho, e este Filho pregando um evangelho de graça, esse Filho anunciando uma boa notícia de salvação, eu posso ser salvo. Então sabe o que a graça faz com a gente? Ela nos emancipa. A graça nos emancipa, nos torna ou nos faz tornar-nos filhos maduros. Quem aqui não quer ser emancipado, né? Quem aqui não quer ter as suas responsabilidades, o seu trabalho, né? Ter a sua carteira de motorista, ter o seu carro próprio, ter o seu trabalho, ter as suas economias, ter os seus planos, ter a sua família, ter o seu casamento? Quem não quer isto? A graça nos emancipa, porque a lei não consegue nos tornar homens e mulheres maduros como Cristo. Mas a graça consegue. Então, a primeira pergunta que a gente precisa refletir, e eu quero que você reflita aí no teu coração, é: do que o evangelho me libertou? E dependendo dessa resposta, você precisa refletir profundamente sobre isso. Do que o evangelho me libertou? O evangelho me libertou do pecado? Ok, mas e que pecado? Dos pecados que eu já cometi na minha vida e dos que eu vou cometer? Foi disso que o evangelho me libertou? Simplesmente? O evangelho me libertou de uma punição e de um juízo de Deus? O evangelho me libertou da opressão e do governo e do controle de Satanás sobre a minha vida? Do que o evangelho me libertou? O que Jesus levou naquela cruz, que nós acabamos de cantar aqui, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Não foram os nossos pecados, a mentira que eu vou cometer agora, depois do almoço, ou a desonestidade que eu vou ter nessa semana em alguma situação,
Ou então o adultério que eu cometi no meu passado. A cruz me libertou de algo muito maior do que isso. Porque estes pecados, eles são o resultado de algo muito pior e de uma doença incurável que o ser humano tem. Que é a natureza de pecado. Que é o que a Bíblia vai chamar de iniquidade. A iniquidade é uma raiz que você e eu temos no nosso coração, que só faz produzir aquilo que desagrada a Deus e aquilo que nos destrói. E isto vem lá daquele conceito do pecado original, da desobediência de Adão e, enfim, você e eu faríamos a mesma coisa que ele fez. Então, quando Cristo morreu na cruz, não foi simplesmente pelos frutos, pelos resultados, mas foi pela causa, mas foi por aquilo que me faz pecar. Foi por uma natureza que me faz sempre desobedecer. É assim ou não é no ser humano, gente? Quando você tem a escolha de obedecer e desobedecer, a que você é mais atraído? Principalmente se é difícil naquela condição obedecer. Filhos, né? A gente que tem filho pequeno. Qual é a tendência do ser humano? É a desobediência, é a transgressão. E daí Jesus vem e ele fala, eu venho aqui curar vocês desse mal. Porque existe uma natureza de pecado, existe uma raiz que só gera o fruto do pecado. Se você olhar uma árvore cheia de frutas, aqui tem uma árvore, uma amora, uma amoreira, né? Se você arrancar todas as amoreiras dela, ela nunca mais vai produzir amora? Sim ou não? Não, ela sempre vai produzir amora. Por quê? Porque a essência dela é essa. Então, se você lidar com seus pecados do dia a dia, sejam eles quais forem, é como se você estivesse simplesmente arrancando aqueles frutos maus. Não quero que a minha vida produza estas coisas. Mas existe uma raiz, existe uma essência, existe uma natureza. E foi por causa dessa natureza que Jesus morreu. Foi isso que levou o Cristo à cruz. Uma natureza de rebeldia, uma natureza de desobediência, uma tendência à transgressão, uma tendência a me voltar contra Deus. Foi isso que levou Jesus à cruz. Este é o pecado maior, esta é a iniquidade maior. E não simplesmente os resultados. Eu não consigo mudar a essência de alguma coisa simplesmente manipulando os resultados, não é, Júnior? Numa empresa, vou lá, manipulo números para dizer que a empresa está bem. Mas a coisa está um caos. Só que tem muito crente querendo viver esta liberdade da maquiagem. A liberdade de tentar jogar alguns frutos podres para baixo, não sei de onde. E a religião ou a religiosidade me ajuda a viver dessa forma. Ela me estimula a isso. Faz uma cara de santo. Busque essas coisas espirituais e continue vivendo do jeito que você está. Foi por isso que Cristo morreu na cruz, para nos dar uma vitória definitiva contra esta natureza maldita de pecado. Contra esta condição de escravidão. Porque se eu estou debaixo da lei, eu sou escravo. Agora, se eu estou debaixo da graça, eu sou livre. Eu sou filho. Eu sou o filho maduro. No verso 5 ele vai dizer que Deus enviou o seu filho para 2 propósitos. Vamos ler lá comigo? Para, primeiro, resgatar os que estavam sob a lei. Porque Jesus sabia que naquele caminho ninguém ia conseguir êxito. E a segunda coisa que ele veio fazer foi o quê? Nos adotar, nos tornar filhos.
Então aqui estão as duas razões, ou a resposta do que o Evangelho me libertou. Ele me libertou de uma condição de pecado, de iniquidade. Ele me resgatou, e você só resgata alguém que está numa fria, né? Você só vai resgatar alguém que está em perigo de vida. Você só vai resgatar alguém que não consegue por si mesmo sair da sua condição. Você não precisa de resgate, não é verdade? O resgate só vem quando você está numa condição de total inabilidade de sair dessa condição. Então Jesus morreu naquela cruz para nos resgatar, como a gente já falou, para pagar a dívida. E que não era pouca. E era uma dívida igual de todos nós. Ele nos resgatou do domínio da lei, porque ali a gente não ia ter futuro. E daí ele nos adotou como filhos. Eu deixo de ser escravo da lei e do pecado e me torno o filho maduro de Deus. Quando você pensa tanto na questão do resgate quanto da adoção, você tem alguma decisão sobre isso? Ser resgatado? Ou você depende que alguém se mova para isso? Você está no meio do mar, se afogando, lutando contra as ondas, entendendo que não há nada e ninguém ali. Você fica à mercê. Você fica no aguardo. Um aguardo ansioso e desesperador de que alguém lá fora veja a tua condição e esta pessoa decida vir até você. Existe alguma coisa que você pode fazer por isso, a não ser gritar? E o grito pode ajudar. O clamor. O grito ajuda na nossa salvação e na nossa liberdade também. Porque quando eu me vejo nessa condição, eu grito para o Senhor, eu grito para Deus, eu clamo a Deus. Me salva dessa natureza, me salva dessa condição de pecado, me salva dessa miséria humana. E daí Ele vem e me resgata. É uma ação dEle. E a adoção. Alguém que é adotado escolhe a ser adotado? Ou ele precisa esperar por alguém que olhe para aquele rostinho de uma criança órfã e diga: eu quero que você seja meu? Eu não posso fazer nada quando eu sou órfão, quando eu não tenho pai. Eu me vejo numa condição de total abandono. Aqueles que seriam a minha referência de segurança e de cuidado, não existem mais. Alguém precisa olhar por mim. Alguém precisa me escolher. Alguém precisa me adotar. Foi isso que Jesus fez na cruz. O Evangelho da liberdade é este Evangelho que não somente me resgata da morte e de uma vida de pecado, mas me torna um filho amado de Deus. Não mais escravo, mas um filho amado. Agora, como que essa libertação acontece? Essa libertação também não acontece por esforço nosso. Mas quando Jesus diz: agora vocês são meus filhos, Ele coloca em nós um registro de pertencimento. Ele coloca em nós um carimbo: você é meu. O Evangelho da liberdade me diz isso: eu pertenço a Cristo. Lá no verso 6 ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. É esse Espírito que me faz compreender este Evangelho da liberdade. Antes da gente crer em Jesus e receber a Jesus no nosso coração, e aceitar aquilo que Ele estava me oferecendo, existia em mim somente uma natureza, que era a natureza da escravidão, a natureza de pecado.
Eu não tinha como lutar contra ela. Não existia forças. Por mais que moralmente eu queria ser uma pessoa correta, por mais que na minha vontade eu não gostaria de fazer as coisas que eu fiz, as escolhas que eu tomei na minha vida, ou as escolhas que eu faço no meu dia a dia, o apóstolo Paulo vai falar, eu deparo que em mim existem duas forças, duas leis aqui. Uma delas é a lei de Deus na minha mente. Isso ele fala lá em Romanos capítulo 7. Essa lei de Deus na minha mente me diz, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que deixar Deus conduzir a sua vida, você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Você tem que ter um relacionamento com o Senhor, você precisa deixar o Espírito de Deus agir. Só que o apóstolo Paulo falava, mas existia uma outra lei que age dentro de mim, na minha carne, que é a lei do pecado. Que lei que ganha, gente? A lei do pecado. Quanta gente com ótimas intenções na sua mente, não é verdade? Quanta gente com conceitos tão corretos, mas que de repente se deparam com uma carne, se deparam com uma natureza humana. Por que isso? Porque a lei não salva. Porque a lei só diz que você está errado. Mas a graça pode te salvar. Então lá atrás, quando a gente não conhecia Cristo, só existia essa lei governando na nossa vida. Por melhor que eu quisesse ser, por mais bem intencionado, existia essa natureza de pecado, essa iniquidade. Ou seja, os frutos que eu produzia eram só pecado. Porque existe uma natureza de iniquidade. Mas quando a gente creu em Cristo, quando a gente disse, a cruz me libertou, quando a gente entendeu o sacrifício de Cristo e recebemos, por meio da graça, esse sacrifício, o verso 6 vai dizer, Deus então deu para você o Espírito Santo. E esse Espírito Santo não é uma força, esse Espírito Santo é a própria natureza de Deus que é colocada dentro de você. Pastor Zé, algumas semanas atrás, pregou sobre isso, naquele texto de Pedro, falando que nos foi dada todas as coisas que conduzem à vida. Deus já deu tudo, Ele deu a própria natureza dEle, a natureza que conduz para a vida, a natureza que nos leva para Deus. E agora, esta natureza, sim, que o apóstolo Paulo vai chamar lá em Romanos 8, como a lei do Espírito da vida, que age na minha vida agora, esta lei do Espírito da vida, ela é mais poderosa do que a lei do pecado e do que a lei de Deus. Portanto, é somente por causa que o Espírito de Deus habita na minha vida, que eu posso agora viver de uma maneira a agradar a Deus. Agora nós temos duas naturezas opostas dentro da gente. A natureza da iniquidade, que não foi aniquilada, ela continua lá. Portanto, nós continuaremos, de certa forma, sendo falíveis e pecando. Mas existe uma natureza de Deus que está em nós também. E isto é como Paulo vai fechar essa carta. E ele vai dizer que essas duas naturezas são amigas, andam de mãozinha dada? Não, elas são inimigas, uma contra a outra. O que a minha carne quer não é o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer não é o que a carne quer. E por isso a gente enfrenta essa guerra e essa oposição. E é aí que entra a nossa vontade, a nossa escolha, baseado na graça. Qual dessas naturezas eu quero que prevaleça na minha vida? A natureza de pecado ou a natureza de Deus? Que frutos eu quero produzir a partir de agora? Porque agora eu sou livre. Jesus me deu a natureza dele. E é possível, por meio da natureza de Deus, eu vencer esta natureza de pecado. Lá em Romanos capítulo 6, e eu gosto muito dos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, só vou ler o versos 14 do capítulo 6 de Romanos. Olha o que Paulo fala na argumentação dele aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Isso aí pode fazer pensar uma semana inteira. Mas no momento que uma pessoa que está em Cristo entende isso, essa é a verdade libertadora. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida.
porque a natureza de Deus está em mim, porque eu recebi o Espírito Santo de Deus quando eu fui adotado, porque agora eu não sou mais uma criança imatura que precisam que me digam, faça isso, não faça aquilo, toca aqui, não toque aqui, senta aqui, espera. Mas eu sou um filho maduro, porque eu tenho o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus me guia à verdade, o Espírito de Deus me leva à maturidade, o Espírito de Deus me mostra, Jesus Cristo é o teu modelo. E daí então eu escolho viver o meu dia a dia, não sem lutas, mas eu sei que eu posso me tornar como Cristo. Não por mim, mas por Ele. Porque quando Deus olha para mim e para você que temos a presença do Espírito Santo, será que Ele consegue olhar a Priscila como aquela mulher que tem as suas falhas, as suas dificuldades, os seus pecados? Ou será que Ele enxerga na Priscila o Espírito dele que salvou, redimiu? E quando Ele olha para a Priscila, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para o Alexandre, Ele vê Jesus. Porque Jesus tomou o lugar. Agora, como nós nos olhamos? Como Jesus? Quando você vai para o espelho se olhar, quem você vê ali? Um homem, uma mulher cheio de falhas, cheio de fraquezas? Ou você olha naquele espelho e declara, pela graça e pela fé, aqui está a imagem de Cristo. E eu quero e vou viver para que essa imagem cada dia esteja sendo formada na minha vida. Porque esse é o propósito do Evangelho. Foi para isso que o Evangelho me libertou. Ele quebrou um poder da lei do pecado que estava na minha vida, para que agora eu possa escolher. Porque quando eu não tinha a natureza de Deus, eu podia escolher alguma coisa? Eu podia dizer, eu quero ser moralmente correto? Eu quero escolher o que eu vou fazer ou não vou fazer? Não, você era escravo. Você entende o que é ser escravo? Qual é a condição de ser escravo ou ser filho? Tem uma diferença nisso ou não? Escravo senta na mesa? Escravo entra no escritório do pai na hora que quer? O escravo pede os seus desejos, as suas vontades para o seu senhor? Não. Mas um filho pede. Um filho entra no escritório do pai, mesmo que ele esteja na reunião mais importante, atendendo a pessoa mais importante. Porque ele não está nem aí, é meu pai. É o meu pai. Um filho pede qualquer coisa, porque ele sabe que o seu pai é um pai de amor e de graça. Pode ser até que a gente ouça um não. Mas é o pai que está me dizendo isso, ele me dá liberdade para pedir. Então agora nós temos a natureza do Pai em nós. Nós temos uma conexão, nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos, não estamos mais debaixo da lei, não temos mais uma natureza que nos controla, mas nós temos a natureza de Deus. E ele vai dizer aqui na sequência que Deus deu ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Filho que clama, Abba, Pai. Então, duas experiências que a gente precisa ter agora, que a gente tem essa natureza de Deus em nós. Essa natureza de filho. A primeira delas é querer conhecer o Pai. Querer conhecer quem é este meu Pai. E conhecê-lo profundamente. E experimentar deste Pai de uma forma profunda. E olhar para o Filho Jesus Cristo, o Filho perfeito, e ver ali um modelo em quem eu posso me transformar, em quem eu posso me tornar pela graça. Você sabia que um dia eu e você vamos ser perfeitamente transformados à imagem de Jesus? Mas só que a gente já está começando nessa tarefa. Essa tarefa só será completada, sabe quando? Quando Jesus consumar a obra e ele fizer o seguinte: agora eu vou arrancar essa natureza do pecado. Agora ela está destruída. Que é o momento que a gente sair desse corpo, né? A gente desencarnar, que daí a gente vai para Deus. Daí a gente pertence a Ele. Daí não há mais o pecado. Daí não há mais essa lei que está no nosso coração. E daí nós desfrutaremos da liberdade plena.
Lembra que eu falei que não existe liberdade completa, assim, tipo eu mando no meu nariz? Porque se eu quero ser plenamente livre, eu preciso me colocar debaixo de Cristo. Eu preciso me sujeitar a Ele. Eu preciso andar em obediência ao Pai, porque senão eu não vivo essa liberdade. Mas agora a gente pode escolher. No capítulo 3, voltando a alguns versículos, no verso 26 do capítulo 3, ele fala: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Pensa nisso. De Cristo vos revestistes, todos os que foram batizados em Cristo. E o revestir-se de Cristo aqui, a figura é exatamente você colocar as roupas de Cristo na tua vida. Que não são roupas físicas, mas são características. É eu me revestir de Cristo a cada dia. Então, se eu estou numa caminhada de 30, 40 anos com Jesus, ou me converti na semana passada, o meu caminhar significa me vestir de Cristo cada dia. Hoje eu desobedeci a Deus, hoje a minha natureza velha de pecado prevaleceu na minha vida, e daí eu vou para Deus, eu clamo Abba Pai, eu clamo pela graça do Senhor e me revisto de Cristo, e eu consigo perdoar, eu consigo andar em bondade, eu consigo dizer não às tentações da vida, mas eu vou para o Pai. Eu quero conhecer o Pai, eu quero clamar a este Pai, porque o canal está aberto. E aí então eu posso experimentar a liberdade plena que a cruz me dá. A pergunta que a gente precisa se fazer aqui é o seguinte: como eu estou vivendo a minha vida cristã hoje? Como um escravo? Dizendo que o pecado me domina? Dizendo que a carne é fraca? Tentando esconder os meus pecados para impressionar as pessoas? Fazendo as coisas no oculto? Enganando a mim mesmo? Ou será que eu vivo como filho? Como filho que confia no Pai. Como filho que vai para o Pai quando enfrenta as suas lutas. Como filho que às vezes senta do lado do Pai e fala: Pai, está difícil. Eu não sei como resolver essa questão. Eu não sei como lidar com essas coisas dentro de mim. E o Pai, com o seu amor, por meio do Espírito que habita em mim, vai me ensinar. Vai me mostrar o caminho, vai me guiar a toda a verdade. Essa libertação acontece por causa da obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque Deus não colocou em nós somente uma marquinha dizendo que a gente pertencia a Ele. Deus deu do seu Espírito e colocou o Espírito dele em nós. Ele colocou a natureza dele em nós, em mim e em você. E portanto agora eu tenho o DNA de Cristo na minha vida. Eu tenho a mente de Cristo. Eu fui gerado, eu fui regenerado por Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora eu sou filho de fato. Eu fui adotado. Ele me deu um nome, um sobrenome. Ele me acolheu na sua família. Ele me deu a sua natureza, que é mais do que isso, gente. Na adoção humana a gente não consegue dar a nossa natureza para os nossos filhos adotados. Mas isso pode acontecer na dimensão da emoção, da alma, do sentimento. Quantos filhos adotados que sentem de fato os seus pais adotivos como seus pais verdadeiros? Houve alguma mistura ali, houve alguma troca, houve uma entrega daqueles pais que receberam aqueles filhos. E se nós humanos podemos fazer isso, quanto mais o Pai do céu quando nos adota. É meu filho, tem a minha natureza. Eu dei o meu Espírito que agora habita nele e vai ensinar ele a viver esse evangelho da liberdade. E vai ensinar ele a viver esse evangelho da graça. A presença do Espírito Santo foi uma promessa que Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês abandonados, órfãos, sozinhos. Eu vou dar o Espírito de Deus a vocês. Eu estarei com vocês em todo lugar aonde vocês forem. Às vezes o nosso relacionamento com o Espírito Santo é uma coisa meio esquisita, né? A gente não consegue entender que Deus habita aqui dentro. Daí a gente ora assim: Deus, como assim?
Esse é o conceito que a gente tem, como se Deus estivesse longe. O Deus está lá longe, está lá em cima, e eu estou aqui, abandonado, largado. Mas eu preciso orar assim: Deus, você que está aqui dentro de mim, você me ouve, você conhece os meus pensamentos, você sabe das minhas lutas, eu não consigo me esconder de você. E daí lidar com essa forma mais verdadeira e mais transparente. Porque a religião ou a religiosidade nos faz pensar que Deus está longe e eu posso fazer muita coisa escondido. Mas este evangelho da liberdade fala que Deus está perto, e mais perto do que você imagina, ao ponto de conhecer os teus pensamentos antes mesmo que eles passem pela tua cabeça, e saber das palavras que você vai emitir antes mesmo que a tua boca as pronuncie. Você já imaginou nisso? E isso não é para ser o Deus julgador e opressor, mas para ser o Pai que vai te tomar pela mão e que quer fazer de mim e de você um filho maduro, responsável, que o tema, que confie nele, assim como o seu Filho Jesus Cristo fez. E esta é uma obra do Espírito Santo. Lá em João 7, 37 a 39, Jesus fala que aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus disse depois que ele estava falando isso a respeito do Espírito Santo, que aqueles que creram iriam receber. O Espírito de Deus que habita em nós é uma força poderosa. É a pessoa de Deus que tem uma força poderosa. E que sai de dentro para fora, não é de fora para dentro. As mudanças, as transformações, a regeneração do Evangelho começam dentro de mim e não fora. É o Espírito que flui de dentro para fora com o seu poder. É o Espírito que me declara a cada dia: você não é mais um escravo, você é um filho. E é interessante essa correlação. Ele não fala que nós somos livres, ele fala que nós somos filhos. Ele coloca como antônimo do pecado a filiação. Ou seja, agora vocês não estão sob o domínio do opressor, vocês estão sob o domínio daquele que é a plena liberdade. E a grande obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, sabe qual é? Nos revelar as profundezas de Deus. Quem é este Deus que hoje eu posso chamar de meu Pai? E quando eu começo a entrar neste caminho e nessa busca, isto me faz entender a graça, entender o amor incondicional, a graça que é o favor imerecido de Deus. Muitas vezes os nossos pais humanos falham conosco, mas este Pai do céu é infalível. E nós precisamos reconceituar a paternidade a partir desse Pai dos céus. O que me garante que eu sou filho de verdade, e talvez você pode ter essa dúvida, é aquilo que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, verso 9, 10 e 16, alguns versículos. Ele vai dizer: porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Se você crê em Cristo e você tem o Espírito de Deus, esse Espírito testifica com você, dizendo: você é filho. Talvez você não esteja andando exatamente como um filho deveria andar, mas você é filho, você pertence a Ele. E aí então nós somos desafiados a sermos alinhados. Eu queria que a gente concluísse esse momento. Vou chamar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar de novo aquela canção Jesus, Filho de Deus. E eu quero deixar 3 perguntas para você. A primeira delas é você refletir do que este Evangelho te libertou. E se de fato este Evangelho o libertou. Queridos, esta é uma realidade triste, mas muito verdadeira, que existem muitas pessoas que estão perdidas, desconhecem a Deus, não tiveram uma experiência de salvação, mas estão dentro das igrejas, sejam elas quais forem.
Porque há um anseio nosso por Deus. Por isso que as religiões estão sendo tão procuradas aí. Por isso que tanta gente bate em tanta porta. Porque há um anseio por Deus. Só que a gente precisa ir na porta certa, né? A gente precisa andar pelo caminho correto. E este é o caminho da salvação. Este é o caminho do evangelho que liberta. Este evangelho vai trazer resposta a todas as perguntas. Há muita gente enganada na igreja. Há muita gente que está vivendo dentro da igreja, no seu esforço humano, tentando esconder tantas coisas, e não alcança a graça, não experimenta a graça. Há muita gente que está dentro das igrejas, talvez com o estereótipo do crente, do cara espiritual, mas que está amarrado ainda a uma imaturidade, porque vive debaixo da lei, da opressão, porque se cobra, porque se culpa, porque não entende que naquela cruz toda a culpa foi levada. Há muita gente dentro das igrejas que continuam aprisionados às fortalezas e aos pecados, e dizem, é assim mesmo, não tem como. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, o pecado tem mais poder do que o Espírito de Deus que habita em mim para me libertar. E uma pessoa que fala isso não entende o evangelho. Uma pessoa que fala isso não entende a graça. E diminui e desqualifica a graça de Cristo. É o que Paulo bate tão forte aqui nessa carta. A outra pergunta é: como você tem vivido no teu dia a dia? Você está vivendo com uma mentalidade de escravidão, de sujeição ao seu pecado? Ou você vive debaixo da compreensão que você é um filho de Deus, amado do Pai, porque você foi escolhido para ser adotado, e Ele não é daqueles pais que devolvem os filhos, sabe? Tem muita gente que adota crianças aí e depois de um tempo devolve. Não quero mais saber de você. Mas o nosso Pai do céu não faz isso. Porque Ele escolheu, Ele quis te amar e me amar. Este é o evangelho que liberta. E a última pergunta é: como tem sido o teu relacionamento com o Espírito Santo? Você tem andado no Espírito? Porque os próximos versículos Paulo vai dizer: eu digo a vocês, andem no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, as vontades da carne. Agora você tem a natureza de Deus e você pode escolher, e você pode dar um basta, e você pode dizer Deus, e clamar ao Abba Pai: eu não quero mais servir o pecado. Eu não quero mais viver de acordo com a minha natureza humana, mas eu quero andar no Espírito. Não tem fórmula para isso. Tem uma conversa com o Pai que diz: Pai, me ensina a andar no teu Espírito. Me ensina a viver nessa graça. Me ensina o caminho da liberdade, porque é isso que eu anseio. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção. E enquanto a gente canta esta canção, eu quero te lançar um desafio. Quando eu estive no Nepal, um jovem chegou para mim depois dessas aulas, e ele me chamava de tio, e ele disse assim: tio, a sensação que eu tenho é que eu me converti ouvindo essas verdades. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo como eu nunca tinha tido antes. Esta mensagem foi libertadora. E eu tive essa experiência com o Senhor. Talvez pessoas aqui precisem dessa experiência, de entender a liberdade do Evangelho, de entender o que verdadeiramente é salvação, de entender do que o Evangelho te libertou. E eu quero te convidar, se você quer reafirmar essa tua decisão, ou se você precisa se render, e eu sei que o Espírito já falou com você, e se o Espírito já falou com você, não rejeite a voz de Deus.
Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não resista. Responda para Ele. E não tenha receio disso. Não tenha receio disso. Responda para o Senhor. Enquanto a gente canta essa canção, se você deseja dar esse passo, clamar ao Abba Pai por este evangelho da liberdade, render-se a Cristo, render-se ao senhorio, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou ela a cruz, se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sim, tu és Jesus, o Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Eu ainda quero dar oportunidade, e a gente vai ficar de olho fechado agora, para pessoas que eu sei que ouviram esse toque do Espírito e por algum momento pensaram em vir aqui à frente, como uma
atitude de decisão. Mas imediatamente começaram a entrar pensamentos de argumentação e justificativas, talvez dizendo, eu faço isso daqui mesmo. Eu quero te dar a oportunidade, meu querido. Hoje é o dia de salvação, é dia da gente se posicionar diante do Senhor. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, das mensagens que a gente ouve. E esse é um momento de consagração, de afirmação da nossa fé. Nós estamos aqui como família do Senhor. O amor de Cristo está nos envolvendo nesse lugar. Então, se você ainda quer vir, vem aqui, vamos juntos declarar isso. A palavra de Deus diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. É necessário um posicionamento. É necessário a gente dizer para o Senhor, Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu quero esta salvação. Eu quero pertencer a Ti como filho amado. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa presença bendita do Senhor que está nesse lugar. Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Deus, que reconhecem essa graça, Jesus. Nada é por nós, Pai. Nada é por nós, tudo é pelo Senhor. Nada é no nosso esforço, tudo é pela Tua graça. O Senhor nos resgatou dos nossos pecados. E o Senhor nos adotou como filhos. Deus, nós não escolhemos isso. Deus, mas nós dissemos sim, Deus, a esta mensagem tão poderosa. E hoje nós Te pertencemos, Senhor. Deus, que o Senhor venha selar, confirmar esta decisão, esta consagração, esta reconsagração desses que estão aqui, daqueles com quem o Senhor falou nessa manhã, seja aqui, seja pela internet. Deus, em nome de Jesus, Deus, o Senhor quer nos revelar este evangelho da liberdade. O Senhor quer nos ensinar o que é verdadeiramente a Tua graça. E não somente compreendermos essa graça na nossa mente, mas podermos viver esta graça no nosso dia a dia. Esta graça salvadora de Cristo Jesus. Nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos humilhamos, nós não temos o que dizer diante de tanto amor, de tanto cuidado. Mas Deus, obrigado, porque agora nós somos filhos e como filhos nós podemos clamar, Abba Pai, Abba Pai, Paizinho, Paizinho, ajuda-nos nas fraquezas do nosso coração, ajuda-nos a vivermos no Teu Espírito Santo, Paizinho, ajuda-nos a não sermos mais escravos, ajuda-nos, Senhor, a vermos o poder deste Espírito agindo na nossa carne, nos libertando dos maus pensamentos, nos libertando dos hábitos, Senhor, das atitudes que desagradam ao Senhor, nos libertando de palavras, Deus, que não adoram a Ti, que não são boas aos Teus ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por esta liberdade que nós já recebemos em Cristo Jesus. Sela esse momento, Jesus. Abençoa a vida desses preciosos irmãos que estão aqui na frente. Deus, que haja de fato esta marca, que é a própria presença do Teu Espírito na vida deles. E que eles tenham consciência disso. E que eles vivam agora, movidos pelo Espírito Santo de Deus que habita neles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Vocês podem sentar por um instante.